Vamos lá. Vamos lá, continuando aqui, vamos finalizar aqui o último trecho aqui a terceira parte dessa aula, né? Essa aula vai ficar com 3 partes. É objeto, a parte final aqui dos requisitos administrativos. Já vimos competência, finalidade, forma, motivo. Acabamos de ver motivo, agora a gente vai ver objeto, que é o último requisito. O objeto, o conteúdo do ato administrativo consiste... Deixa eu colocar aqui. Acho que não vai dar mais do que meia hora agora. O objeto, o conteúdo do ato administrativo, consiste no efeito jurídico imediato do ato. Trata-se da alteração no mundo jurídico que o ato propõe, ou seja, aquisição, extinção, modificação de direito. Em alguma medida, o objeto do ato acaba se confundindo com o próprio ato. Exemplo, no ato administrativo que concedeu licença para dirigir a um particular, o objeto do ato é o próprio consentimento externalizado pela administração, que é a carteira de motorista, né? Percebam, portanto, a diferença entre o objeto do ato e a sua finalidade. A finalidade é o efeito imediato que se espera do ato e será sempre o alcance do interesse público, invariavelmente. Quando falamos em objeto, portanto, estamos diante de um conteúdo da atuação administrativa que se espera diretamente alcançar com a prática daquele ato. Comparando estes dois elementos, temos o seguinte: objeto, efeito jurídico imediato, que é o conteúdo do ato. Finalidade, efeito jurídico imediato, sem o i. Irá variar conforme o ato que se pratica. Invariável, sempre será o interesse público, né? Sempre será o interesse público, mas assim, qual é o interesse público na maternidade, da nascimento do filho? A maternidade ou a proteção da criança. Então, é invariável, independente do ato, né? Independente do ato. Concessão de licença maternidade, concessão da mulher acompanhar o filho no médico, né? A justificativa lá de um dia de falta, concessão da mulher, eventualmente, o que é que tem mais aí para a maternidade? Horário especial, né? Dependendo do tipo de criança, você pode solicitar o horário especial. Qual vai ser a finalidade? Sempre vai ser o interesse da maternidade, sempre vai ser o interesse da criança. Esse é o interesse público, proteger a criança, proteger a maternidade. Agora, o objeto. Uma hora vai ser a concessão da licença maternidade, outra hora vai ser a justificativa de uma falta, né, uma falta justificada, outra hora vai ser licença especial para, né, para cuidar da criança, um horário diferenciado. Em vez de trabalhar até 8 horas, trabalha só 6 horas. Tomando por base regras civilistas, Maria Silva Zanella de Pietro leciona que o objeto do ato administrativo deve ser lícito, isso aqui é direito civil, o Luiz vai fazer direito civil, possível, né, certo, e aqui moral não existe. No direito civil é só até aqui. Lícito, possível e certo. Aqui é do direito administrativo, moral. Não contrariar a lei, realizar sob o ponto de vista dos fatos e de direitos, definido quanto ao destinatário, os efeitos a lugar, tempo e lugar, em consonância com os padrões de conduta ética. Isso aqui é só para o direito administrativo, objeto. O objeto do ato, no caso lá do ato civil, são esses aqui: objeto lícito, possível e certo. Feita essa contextualização, é importante lembrar que os elementos motivo e objeto caracterizam a discricionalidade ou a vinculação do ato. Assim, nos atos vinculados, seu conteúdo, objeto, é definido em lei. Surgindo a situação hipotética prevista em lei, o administrador tem um único comportamento diante de si, a prática de ato com aquele objeto. Por outro lado, nos atos discricionários, a lei dá ao administrador a possibilidade de valorar o motivo do ato, diante de vários possíveis objetos, fazendo uso da conveniência e oportunidade. A lei faculta ao gestor público a escolha do objeto. Para encerrar este tópico, é importante destacar os elementos acidentais dos atos administrativos que podem ou não estarem presentes em seu objeto. Vamos lá, o encargo. O encargo ou modo consiste no ônus imposto ao destinatário do ato. Exemplo, doação de bem público, na qual impõe que dentro de um ano, isso aqui é um encargo, dentro de um ano o beneficiário deverá estar utilizando o bem para a melhoria da saúde pública, ou seja, botou um encargo. Eu fiz um objeto do ato, que é uma doação, mas eu dei um encargo. Dentro de um ano e tem que estar sendo usado para a saúde pública. Qual é o termo? Eu fiz objeto, doei, vamos ver aqui, o que é o termo? É um evento futuro e certo. Só botar isso aqui, ó, futuro e certo, ao qual os efeitos do ato serão submetidos. Exemplo, a data do início e fim da eficácia do ato. Então, eu doei um espaço para o combate à Covid para um município. Qual o período? 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, teve um termo para esse ato, né? Teve um termo para o objeto desse ato.
O encargo você vai ter que fazer isso, vai ter que usar para combater o Covid. Aqui eu tenho um termo, começa agora a concessão desse prédio aqui do governo federal para o município ou para o estado, mas acaba dia 31 de dezembro agora. E o que é condição para esse ato? Um ato sobre condição. É um evento futuro, a diferença do termo para condição é incerto, a qual se subordina os efeitos do ato. Pode ser suspensiva, uma condição suspensiva, quando a ocorrência do evento suspende o início dos efeitos, né? O início dos efeitos do ato, ou resolutiva, quando o evento cessa os efeitos dos atos. Então, vamos ver a condição suspensiva e a resolutiva. Exemplo 1. Um acordo celebrado pela União que encaminha caminhões-pipa a municípios cujo índice pluviométrico esteja abaixo de um determinado patamar. Vejam que o ato deixa de produzir efeitos até que ocorra o respectivo evento, é a condição suspensiva. Então, eu fiz um ato, que o governo federal vai disponibilizar, né, carro-pipa para dar água lá às pessoas daquela localidade que está em seca, mas se tiver abaixo de um determinado nível pluviométrico de chuvas, ou seja, na hora que tiver acima, né, começou a chover, suspende esse ato administrativo, né, que é uma condição suspensiva. E a condição resolutiva? Bolsa escolar condicionada ao alcance de média 90% do rendimento escolar pelo aluno. Caso a média não seja alcançada, a bolsa será cortada, ou seja, resolutiva, né? Você acaba de pagar a bolsa. Deixa eu só explicar a suspensiva aqui, eu acho que eu acabei confundindo aqui vocês. É aqui, ó, acordo celebrado da União que encaminha caminhões-pipa a municípios cujo índice pluviométrico esteja abaixo de determinado patamar. Veja que o ato deixa de produzir efeitos até que ocorra o respectivo evento. Deixa de produzir, na realidade, não produz efeito, é suspensivo. A explicação dele é que fez, a leitura aqui fez, e a forma que está explicando aqui, a condição suspensiva é aquele, por exemplo, eu tenho um índice pluviométrico que está ocorrendo, por exemplo, está chovendo em Brasília. Então, está suspenso distribuir carro-pipa. Na hora que eu abaixo o índice pluviométrico de chuva, aí a suspensão sai. É uma condição suspensiva, né? Está suspenso. Na hora que sai, aí sim o ato começa a fazer efeito. É isso que ele deveria explicar. A resolutiva é que acaba. A suspensiva é que deixa suspenso até que venha a situação e aí deixa de ser suspenso. A condição suspensiva é nesse sentido. Diferentemente dos elementos de validade do ato administrativo, sim, direito civil é muito melhor de entender, porque ele dá muito mais exemplos, né? Diferentemente dos elementos de validade do ato administrativo, os 3 elementos acidentais de encargo, termo e condição não são essenciais ao ato. Sua ausência não invalida um ato administrativo, de sorte que eles poderão ou não estarem presentes. Assim, são chamados de elementos acidentais ou acessórios. Ou seja, eu faço um ato administrativo, eu não preciso botar encargo para a pessoa que vai ser destinatária do ato. Eu não preciso botar termo, começa aqui e termina ali. Eu não preciso botar condições, ou suspensivo ou resolutiva, né? No direito civil, eles sempre explicam o seguinte: a condição suspensiva, né? A condição suspensiva por exemplo, eu dou, né? Eu dou para a Ludmilla um carro, só que ela só vai ter direito a esse carro quando ela passar no vestibular. Ou seja, uma condição suspensiva. O carro ainda não é dela, mas se ela vier passar no vestibular, ela ganha o carro. Condição resolutiva, né? Eu dou o carro à Ludmilla para ela fazer a faculdade, mas se ela sair da faculdade ou desistir da faculdade, eu tiro o carro dela. É resolutiva. Enquanto ela estiver fazendo a faculdade, ela vai ter direito a ficar com o carro. Desistiu da faculdade, terminou a faculdade, o carro volta para mim. Essa é resolutiva, essa é diferente. Direito civil é mais fácil identificar. A suspensiva é quando implementar a condição suspensiva, você passa a ter direito. Na resolutiva é a partir do momento que implementa, você deixa de ter o direito. E aqui no ato administrativo ele fez um exemplo aqui do carro-pipa meio truncado. Maria Silva Zanella de Pietro ressalta que os elementos acidentais somente têm lugar nos atos discricionários, não havendo espaço legal para encargos, termos ou condições nos atos vinculados. Então, o que são elementos essenciais, sempre presentes, a competência, finalidade, forma, motivo e objetos. E que são elementos acidentais, né? Que pode ou não estar presente nos atos, é o encargo, termo e condição. Vamos lá. Efeitos dos atos administrativos. Como falamos no objeto do ato administrativo, vou abrir um parêntese para comentar a respeito dos efeitos do ato administrativo.
Consoante eleciona Celso Antônio Bandeira de Mello, o ato administrativo eficaz pode gerar efeitos típicos e atípicos. Efeitos típicos ou próprios são aqueles já esperados pelo ato administrativo. Por exemplo, desapropriação do bem particular resultará na alteração da propriedade de bem. Já efeitos atípicos ou impróprios são aqueles que não esperados e são de duas espécies, preliminares, né, ou prodômicos, ou reflexos e reflexos. Efeitos atípicos, prodômicos ou preliminares. São os efeitos preliminares diferentes da eficácia principal do ato, que perduram até a produção dos seus efeitos típicos. Ricardo Alexandre exemplifica mencionando os atos sujeitos a registro por parte dos tribunais de contas, como a concessão de aposentadoria do servidor. No momento que o ato de aposentadoria do servidor é emitido, surgem os efeitos prodômicos, de afastar o interessado do exercício do cargo e de submeter o ato à apreciação do órgão controlador, que tem o poder de realizar o controle. O efeito preliminar somente desaparece quando o controle é efetivado, não podendo ser suprimido pela autoridade editora do ato. Já os efeitos atípicos, reflexos, são aqueles que atingem terceiros, que não eram sujeitos da relação jurídica inicialmente estabelecida com a administração pública. O autor exemplifica citando a desapropriação do bem particular A, que estava alocado para o terceiro B. Como reflexo do ato da desapropriação, teremos o encerramento da relação locatícia firmada entre A e B. Então, os efeitos do ato administrativo têm os típicos e os atípicos. Os prodômicos, os efeitos prodômicos são aqueles efeitos que já começam a fazer, né, efeito, eficácia ao ato, né, que são o caso da aposentadoria, diferente dos efeitos típicos, e os reflexos atingem terceiros. Resumindo os principais nuances dos elementos do ato administrativo, chegamos ao seguinte diagrama. Então, a competência, definida na legislação legal, irrenunciável e intransferível, mas admite delegação e avocação. A delegação a órgãos ou agentes subordinados hierarquicamente ou não, o ato é ato discricionário e revogável, pode conter ressalva. Indelegáveis, que é a cenoura, né? É competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. A avocação em caráter excepcional, temporária, exceto competência exclusiva. E tem que ser da mesma hierarquia. Finalidade, não botou aqui. Finalidade, resultado que a administração pretende Professor, alcançar. Pode falar. desculpa, eu não consegui ver a cenoura nem na primeira vez, nem na segunda. Aqui Não, tá aí, eu tô vendo a cenoura, mas C, é a competência O, exclusiva C, R, A. no, ah, tá ok, agora sim. Obrigado por me desenhar a cenoura aí, professor. Valeu. Finalidade, resultado que a administração pretende alcançar. Geral imediato, satisfação e interesse público, invariável. Específico ou imediato, resultado específico esperado, objeto do ato, própria de cada ato. A forma, modo de exteriorização do ato, não depende de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Razões, né, de fato e de direito diferente de motivação. Motivação é exteriorização, é declaração, né? É a declaração, é escrita. Efeito, né? Efeito jurídico imediato, conteúdo do ato. O objeto tem que ser lícito, possível, certo. Discricionários ou vinculados. Atos discricionários e vinculados. Para finalizar a aula de hoje. Acho que mais 5 minutos a gente lê tudo aqui. A diferença entre atos discricionários e atos vinculados consiste basicamente no grau de liberdade que a lei confere ao administrador para a prática dos atos. Nos atos vinculados, a lei define de maneira exaustiva a conduta do gestor, de sorte que não há espaço para juízos de mérito por parte do administrador. Todos aqui, ó, todos os elementos do ato são vinculados. Todos, o co, o fi, o fo, o mo e o ob. Todos são vinculados. Já os atos diccionários, o gestor terá liberdade para valorar a causa, né, e o conteúdo do ato administrativo, dentro dos limites legais. Esta maior liberdade se traduz na valorização dos motivos e objeto, ou seja, mesmo no discricionário, a única coisa que é discricionária é o motivo e objeto. Portanto, nos atos discricionários, os elementos motivo e objeto serão discricionários, ao passo que a competência, a finalidade e a forma continuam sendo vinculados. A questão abaixo está incorreta ao indicar que a discricionariedade permite ao administrador agir fora dos parâmetros legais. Fundação Carlos Chagas, da Assembleia Legislativa de Sergipe, Analista Legislativo, Processo Legislativo. Os atos administrativos veiculam manifestação de vontade da administração pública de diversas naturezas, podendo conceder, extinguir direitos ou apenas reconhecê-los. No exercício dessas funções, pode variar a margem de liberdade decisória conferida à administração pública, pela lei, o que permite analisar se o ato é discricionário, cuja edição permite que a administração submeta ou não os parâmetros legais, não, né? Mesmo
Sendo discricionário, ela se submete aos parâmetros legais, desde que haja relevante razão de interesse público. Errado, né? Mesmo no ato discricionário, ela se submete aos parâmetros legais, que vai ser de competência, finalidade e forma. Em síntese, atos vinculados, elementos vinculados, competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Elementos discricionários não tem. Agora, no ato discricionário aqui, ó, no ato discricionário, você tem a competência, finalidade e forma vinculados, aqui, ó, vinculados, e o motivo objeto, que são discricionários. Normalmente, quando você ouve, isso também pode ser cobrado muito em prova e é cobrado. No ato discricionário, todos os elementos são discricionários? Errado. Isto é errado. Só o que é discricionário é motivo objeto. Mérito administrativo. Tem como repetir essa frase que o senhor falou agora? Deixa eu olhar no quadro aqui, por gentileza, Ah, professor. o que eles Todos. todos, assim, ó, quando cai na prova, e às vezes cai em recorrência, essa pergunta é o seguinte: no ato administrativo e discricionário, todos os elementos são discricionários? Errado. Só o que é discricionário sempre é só o motivo objeto. No ato discricionário, a competência, a finalidade e a forma são vinculados. Sempre vão ser vinculados, competência, forma e finalidade. Não. A sua maneira de verificar ficou melhor mesmo, porque se a gente for separar esse CFF, não sei o quê, então é melhor fazer com FIFOMOB, lembrando que o Uhum. MOB não eles são discricionários, só o Sim, MOB, né? sim. Beleza, beleza. Mérito administrativo, agora finalizou mesmo. Coincidência altíssima aqui, então vamos finalizar. Tendo ficado claro que a discricionalidade do administrador público, quando houver repousa nos elementos de motivo e objeto, é importante frisar o que seria o mérito administrativo e como se dá a intervenção judicial a respeito. Mas antes de avançar, percebam a razão de existir da discricionalidade. Seria praticamente impossível que a lei previsse de antemão toda e qualquer situação com a qual o administrador público pudesse se deparar. Ela teria que prever ainda a conduta que deveria ser obrigatoriamente adotada pela gente. É impensável, portanto, cogitar que todo e qualquer ato administrativo fosse vinculado. Além disso, mesmo se fosse possível, a regulamentação prévia de todos os contornos da atuação do gestor público, em muitos casos, esta atuação legal poderia não ser mais adequada. Em muitas situações, o administrador público é quem conhece as peculiaridades, as questões técnicas com a profundidade devida, de sorte que a sua decisão pode melhor alcançar os anseios da sociedade. Ou seja, está dizendo impossível a lei prever todas as situações da administração pública. E deixar a discricionalidade faz com que você atue com maior qualidade. Esta é a razão prática da existência dos atos chamados discricionários, o que Maria Silva Zanella de Pietro chama de evitar automatismo, que ocorreria caso houvesse qualquer possibilidade de flexibilidade da atuação administrativa. Possibilidade de inflexibilidade. Não houvesse... não houvesse, ok. Tá. O mérito administrativo consiste no poder conferido ao administrador público para decidir sobre a oportunidade e a conveniência da prática de um ato administrativo. Este juízo de mérito recairá, como dissemos, sobre os elementos motivo e objeto, a oportunidade e a conveniência. Assim, quando o administrador público analisa a conveniência e a oportunidade da prática de um ato necessariamente discricionário, dizemos que ele está realizando juízo de mérito, formado por conveniência, se refere às condições em que o ato será praticado. Segundo Diógenes Gasparini, é o livro que eu tenho aqui atrás, a conveniência, Marcelo Alexandrino tem vários também de direito administrativo, Marcelo Alexandrino tem. A conveniência, sempre que o ato interessa, convém ou satisfaz o interesse público. Oportunidade, de respeito ao momento. Então, isso aqui você tem que também ter em mente. Então, conveniência tem a ver com as condições. Oportunidade é o momento da prática do ato. Segundo o autor, a oportunidade com data praticada no momento adequado à satisfação do interesse público. O ato interessa aqui, ó. O ato interessa, aqui o momento interessa. Vamos ver. É como já havíamos abordado anteriormente neste curso. O ordenamento jurídico confere liberdade ao administrador por meio de duas formas. A lei prevê expressamente a possibilidade de decisão do administrador. A lei prevê, por exemplo, que a administração poderá conceder autorização que há critério. Essas palavras aqui vão surgir na lei e elas estão te dando a discricionalidade, a condição de você fazer um julgamento de mérito no seu ato administrativo, na sua gestão pública. Então, a critério da administração, o prazo será prorrogado, a suspensão terá até 90 dias, podendo ser valorado. A lei utiliza conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, na aplicação do conceito, implicitamente haverá um juízo de conveniência e oportunidade por parte do gestor. É o caso, por exemplo, da contratação direta mediante notória especialização. Então, você vai, né, ponderar isso. Da emissão do servidor público civil mediante conduta escandalosa. O que é conduta escandalosa? É você
que vai fazer esse julgamento de mérito. Em relação ao controle judicial do mérito administrativo, veremos que o Poder Judiciário irá se limitar a aferir a legalidade do exercício da discricionalidade pela administração. Nesse sentido, o Judiciário não poderá, sob hipótese alguma, substituir o julgamento de mérito do administrador. Então, o julgamento de mérito, conveniência e oportunidade não cabe ao juiz. Se ele for entrar nisso, ele está entrando a tripartição dos poderes, ele está avançando o judiciário no executivo. Vamos supor que a administração pratica um ato administrativo discricionário, por exemplo, fixando 30 dias a penalidade de suspensão ao servidor público que chegou atrasado na repartição. Isso aqui é julgamento de mérito, ele que colocou 30 dias. Né? O servidor inconformado com tal penalidade provoca o Poder Judiciário dando início ao controle da legalidade daquele ato. No exame judicial do ato, não se poderá substituir o mérito do administrador pelo juízo de conveniência e oportunidade do magistrado, e este fixar, por exemplo, 10 dias de suspensão. Então, o juiz não pode dizer, não era 30 dias, era 10 dias. Eu acho que a situação aí não era uma conduta tão escandalosa. Não cabe isso ao juiz. O que o juiz vai verificar numa situação dessa é, houve o contraditório, houve a ampla defesa, o servidor foi citado adequadamente, o servidor teve a oportunidade, né, de trazer todos os documentos de prova. É isso que o juiz tem que verificar. Agora, quanto é que foi a pena, é uma decisão de mérito, né? Conveniência e oportunidade. No entanto, o judiciário poderá avaliar se o gestor agiu dentro dos limites de sua autonomia, ou se, a pretexto de agir com discricionalidade, a administração acabou agindo de forma arbitrária. Assim, podemos concluir o seguinte: o Poder Judiciário não poderá realizar o controle de mérito dos atos administrativos. O Judiciário, quando provocado, poderá exercer controle de legalidade dos atos discricionários. O judiciário poderá aferir a legalidade do exercício do poder judiciário por parte do administrador. O judiciário poderá utilizar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para verificar a conduta discricionária do administrador é legítima. O judiciário não poderá substituir o mérito administrativo. Isso aqui, você mata todas as questões que aparecerem em provas. Decorando isso aqui. Isso aqui é caso de revisão antes de prova. Tem que ler isso aqui. Antes de entrar na prova, cara, tem que ler esse quadrinho aqui. Quem não quer ficar, não. Agora ficou. Tem que ler esse quadrinho aqui antes de entrar na prova. CESP. Embora exista controle dos atos administrativos, ao avaliar os limites da discricionalidade sobre os aspectos da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário exercer controle de mérito dos atos administrativos, pois este é privativo da administração. Correto, né? Ele não vê o mérito administrativo, ele vê só o quê? O tempo todo aqui, ó. O Poder Judiciário não, vou botar em vermelho, não pode ver o mérito administrativo. Quando provado, poderá ver o quê? A legalidade, aqui, ó, sempre a legalidade, razoabilidade, ele pode ver, proporcionalidade, né? O Judiciário não poderá substituir o mérito. Então, mérito ele nunca vê, o que ele pode ver é legalidade do ato, e razoabilidade e proporcionalidade. Basicamente é isso. Buscando delimitar a atuação judicial em caso específico, o STF firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Entendeu isso aqui? Isso aqui também cai muito na prova aí do Luiz Carlos, que é a prova da OAB. Que aí tem a peça prática, a pessoa não tirou a nota e a pessoa vai no judiciário e quer que mude a nota dela. Não. O que você pode ir no judiciário para concurso é que nem eu falei, não tem a motivação, quer dizer, não tem o espelho, tem um espelho de resposta. Se tiver o espelho de resposta, o que é que eu posso fazer? Ele avaliou que você não escreveu aquilo. Agora, a banca não botou o espelho de resposta. Como é que ele vai recorrer para o judiciário? Agora, o judiciário não pode dizer, não, a redação dele é nota 8, você deu só 7, não pode. Pode pedir para fazer uma nova avaliação, isso eu já vi, né? Ou seja, a pessoa teve 2 notas, né? Eram 2 avaliadores, tem algumas bancas de concurso que cada redação é recorrigida por 2 avaliadores. Teve um que deu 7 e o outro deu 3. Aí, na média, a pessoa ficou a nota baixa, não passou, deu 10, ficou 5, tinha que tirar 6. E ele foi para o judiciário e disse, olha, a nota do segundo é muito baixa, muito diferente. Como é que eu posso ter tirado 7 numa e 3 na outra? Metade, menos da metade. Ou eu sou muito bom, muito ruim, como é que é isso?
Aí o cara pediu para 2 novos avaliadores fazerem a correção da redação, fez de novo a média e ele passou. E aí era muito discrepante a nota de um e outro. Não pode, tipo, um avaliador leu tua redação, deu 10, o outro deu 1. Então, ou é muito bom, muito ruim, não existe. Normalmente, as notas dos avaliadores, tendo um padrão de resposta, um espelho de resposta, tem que ser tipo, um deu 5, outro deu 6, deu 7, deu 8. Não pode variar mais do que 20%, senão, né, aí o avaliador está maluco. Né? Finalizando, conclusão. Bem, pessoal, esta aula aborda, introdutória e tal, acabou. Então, é isso. Acabamos certinho, mais 25 minutos. Então, acabamos a parte teórica de atos administrativos. A próxima aula a gente começa em exercício. Vamos começar, né, conversando no grupo do WhatsApp aí, da nossa aí de estudos, para ver quando é que a gente começa os exercícios. Prioridade é a gente fazer o planejamento da OAB e o trabalho aí que o Will também pediu para mostrar como é que faz o monitoramento de questões lá no Tecconcurso. É muito É isso. importante essa parte que o professor está falando aí também, tá, pessoal? Para você estudar de forma mais assertiva, né? Como o professor sempre fala, né? Então, é muito bom que vocês estejam aí bem atentos nessa aula aí. Não que as demais não, né? Todas as aulas são importantes, né? É isso. Vamos lá. Vamos lá, Valeu, agora professor. Um tem que abraço. dar. Vamos Valeu, nos gente. falando aí no grupo Vamos aí, falar tá? no grupo aí, que eu tenho que dar fim aos Valeu. papéis aqui Bom dia, agora. Ludmila. Tchau, Ludmila. Tchau, Luiz. Tchau, Dia, Tchau, obrigado, Will. Luiz. gente. Bom dia. Forte Tchau, tchau. abraço. Bom Feliz festa dia. para vocês. Tchau.